Muito boa noite, bem-vindos para a edição de hoje de especial A Entrevista aqui na Televisão Pública de Angola. É sempre um prazer recebermos aqui convidados que nos possam dar ideia do que o país tem e principalmente questões ligadas ao desenvolvimento. E hoje, como já foi dito no telejornal, o nosso convidado é o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, com a sua história, tida sendo... Portanto, está ligado ao setor, é engenheiro de Minas, doutorado em engenheiro de Minas e político. Atualmente, já disse, é Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, reconhecido pela liderança estratégica e sustentável no setor energético mineral. Ora, para além da sua experiência profissional, na sua carreira no setor energético, atualmente ocupa este cargo, portanto foi reconduzido, exerceu também o cargo de Presidente do Comitê Nacional de Coordenação do EIT, desde 2020, da Organização Africana de Produtores de Petróleo, sendo também Presidente em 2022 e da OPEP em 2021. Para além de ter sido Presidente do Conselho de Administração da Ferrangol e de Empresas Mineiras Privadas e Mistas entre 2006 e 2017. Diretor-Geral do Centro de Recursos Minerais da África do Sul e Leste de Dar es Salaam, da Tanzânia, entre 2002 e 2006. Tendo ainda outros cargos importantes, como estando ligado a projetos e contribuições estratégicas, Diamantino de Azevedo participou na elaboração de políticas importantes, incluindo o novo Código Mineiro angolano, o Plano Nacional de Geologia sob sua direção e também na privatização parcial da Sonangol, atraindo investidores e promovendo inclusão nacional. Ao longo do nosso programa vamos falando de outras valências, tendo iniciado a sua carreira no Ministério da Geologia e Minas de Angola em 1997 como consultor e depois como Diretor Nacional de Relações Internacionais, acumulando também o cargo de Vice-Presidente do Fundo de Desenvolvimento Mineiro. Um currículo e tanto, Sr. Ministro. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Bem-vindo. E aqui tem que incluir também a carreira de docente, né? Exato, que é algo que não sai do... Não, é algo muito importante para mim. Uhum. Portanto, nascido no Kwanza Sul? Em Portambuí, mais precisamente. Portambuí, muito bem. Sr. Ministro, portanto, o petróleo está na moda, né? Nos últimos dias, principalmente com a realização deste encontro de petróleo e gás, na Angola 50 anos, petróleo e gás como fator de desenvolvimento, também a questão ligada à refinaria de Cabinda e todas as outras contribuições que nos poderá dar durante este nosso programa. Mas vamos começar com o Angola 50 anos petróleo e gás. O que é que isso traz de novo? O que é que isso nos pode dar e que perspectivas teremos com a realização desse tipo de conferências? Olha, esta conferência que se realiza anualmente vai já na sua 6ª edição. E são momentos que nós usamos não só para fazermos o balanço do que foi feito no ano anterior e como reunimos a nata da indústria petrolífera mundial também, aproveitamos para discussões sobre o setor petrolífero e de gás no nosso país e no mundo e debates técnicos também para aprimorar tudo o que nós fazemos e depois, com isso, permitir também divulgar para a sociedade o contributo que o setor de hidrocarbonetos dá ao país e que poderá dar no futuro. Se nós nos concentrarmos na indústria, fala-se muito mais do petróleo e poucas vezes se fala do gás. Sabendo que a Angola é rica nesse produto, quais são as grandes vantagens? O que é que, agora com o gás, o que é que a Angola pode ganhar? Olha, o que talvez acontecia é que nós começamos a cuidar do gás mais recente, especialmente o gás associado ao petróleo, que é o que o país explora até agora. E mais, nós já possuímos em Angola depósitos descobertos de gás não associado ao petróleo.
No entanto, a falta de uma lei específica para o gás não motivava as empresas a olharem para esse gás não associado a petróleo. Então, durante o primeiro mandato de Sua Excelência, o Presidente João Lourenço, nos foi dada a responsabilidade de olharmos com mais atenção para o gás. Assim que se estabeleceu um grupo empreiteiro que nós chamamos de Novo Consórcio do Gás, para olhar com atenção para este gás não associado. E com a lei que foi então aprovada, isto facilitou e mobilizou o interesse das empresas nesse consórcio, onde reunimos todas as grandes operadoras petrolíferas em Angola, incluindo a Sonangol, e o processo desenvolveu-se e nós esperamos ainda este ano ver o primeiro gás proveniente de jazigos não associado ao petróleo. E isto será muito importante para o nosso país, porque vai aumentar também a produção de gás para uso doméstico e também para exportação. No entanto, conseguimos também, com a extensão do Bloco Zero e com o surgimento de outras atividades de gás, termos um pouco mais de gás associado ao petróleo e assim iremos ver nos tempos próximos mais projetos ligados ao gás, como é o caso do projeto de produção de amônia e ureia, que é um dos componentes principais dos fertilizantes, que está a ser estabelecido no Soio e que esperamos que daqui a 2 anos esteja pronto também, e que o país passe a produzir então amônia e ureia, e tendo em conta que também temos reserva de fosfatos, poderemos ter os 2 componentes principais para os fertilizantes e deixarmos de importar esses componentes e assim darmos nosso contributo também para a produtividade agrícola. No entanto, ainda anunciamos também durante a conferência a descoberta de um poço Gajageira 1 que tem nas avaliações preliminares mais de 1 trilhão de pés cúbicos de gás. Isso também vai contribuir para este aumento da nossa produção de gás e há em perspectiva outros blocos que estão a ser avaliados que também têm prospectividade para gás. Agora, nós queremos que grande parte desse gás seja usado em Angola, como eu disse, para a produção dos fertilizantes, para a produção de energia elétrica, para também, como há um projeto para a construção de uma siderurgia para a produção de aço, podemos também usar o gás como elemento redutor. Portanto, as perspectivas que temos no gás são boas, temos que continuar a trabalhar, continuar a procurar por mais jazigos de gás e podemos assim desenvolver mais projetos internamente e também exportar. Então quer dizer que os quilómetros quadrados que Angola tem, na sua extensão, pode-se encontrar, portanto, as perspectivas que existem com os cientistas que têm no estudo, pode-se dizer que é mais um aspecto que pode tornar o país e pessoas também ricas, não é? Não há medo de ser rico, investindo não. Pelo contrário, né? Eu acho que é legítimo nós querermos tornar o nosso país um país mais rico para que a nossa população possa ter melhor qualidade de vida. E a nós o que nos compete é trabalhar nesse sentido de continuarmos a procurar por mais gás, mais petróleo e outros recursos minerais, mas acima de tudo e cada vez mais olhar com a devida atenção não só para a exploração desses recursos minerais, para transformá-los, pelo menos grande parte deles, aqui no nosso país, e assim acrescentarmos mais valor aos nossos recursos minerais e podermos tirar mais dividendos e esses dividendos serem então postos ao serviço do país e da população. Os parceiros que vêm para esse tipo de conferências, eles vêm no intuito de ver o que é que Angola tem para oferecer ou vêm no sentido de apenas observar? Não, nós temos como participantes à conferência vários tipos de presenças. Temos aqueles que já estão cá conosco,
que aproveitam para mostrar o que estão a fazer e as perspectivas que têm, né? E aqueles que vêm uma primeira vez para conhecer o país, conhecer o setor, e isso ajudar-lhes a tomarem decisão, como também há outros que são apenas observadores, né? Que vêm, como são as organizações internacionais, as organizações financeiras, temos também as ONGs que estão ligadas ao setor, por exemplo, a Iniciativa para a Transparência na Indústria Extrativa. Tivemos a presença da Organização dos Países Africanos Produtores de Petróleo e organizações ligadas ao gás. Portanto, temos diferentes participantes, bem como representantes de ministérios, de órgãos reguladores de outros países, que estes buscam também a experiência que Angola tem e que não é uma experiência de desconsiderar, portanto é uma experiência boa e todo este leque de atores participam na conferência. Falando do petróleo como tal, muitas vezes há o choque entre a questão do desenvolvimento, as políticas dos combustíveis fósseis, que o Sr. Ministro tem uma posição muito firme relativamente a essa questão, diz que os países que se desenvolveram utilizaram esse tipo de produto. E agora que temos as duas vertentes, onshore e offshore, como é que isso agora é visto em termos de impacto ambiental e as novas áreas de produção? Bom, o que nós temos defendido sempre é que nós somos sim a favor de uma transição energética, desde que ela seja justa e equitativa, que tenha em conta que nós temos esses recursos minerais, né, petróleo, gás e outros, e que temos direito de usá-los, de explorá-los, de transformá-los, de pô-los ao serviço da economia do nosso país, para que possamos desenvolver o nosso país e assim melhorar as condições da nossa população. Agora, nós estamos certos também que estamos certos dos problemas climatéricos que o mundo atravessa e temos responsabilidades também nesse aspecto. Angola possui leis ambientais muito bem elaboradas e que estão de acordo com o contexto atual. A indústria de petróleo angolana tem respeitado esta legislação e o que nós fizemos, por exemplo, no caso do offshore, e tendo em conta que muitas bacias sedimentares, onde há o potencial para encontrarmos mais petróleo em terra. No mandato passado, nós tivemos um trabalho profícuo com o Ministério do Ambiente, com a Assembleia, e aprovamos uma legislação ambiental específica para esses casos. Portanto, Angola tem sido exemplar neste respeito à necessidade de, sim, continuarmos a explorar o nosso petróleo, mas cada vez com maior responsabilidade ambiental. E vou dar um exemplo muito recente. Durante a conferência, nós tivemos a oportunidade de registrar o primeiro carregamento de petróleo a partir da nova plataforma que começou a produzir o mês passado, que se chama Agogo. E esta plataforma hoje é das mais modernas do mundo em termos de descarbonização, de redução de emissões e de eficiência energética. Isto é um exemplo de que nós não apenas falamos, mas praticamos. Agora, não nos deixaremos vergar por agendas de terceiros que simplesmente querem que nós deixemos de explorar os nossos recursos minerais. Porque, afinal de contas, não somos o maior poluidor também. E sendo um aspecto que joga muito com populações que residem eventualmente nessas áreas, há a preocupação das empresas que vão para o petróleo em terra poderem fazer com que essa população beneficie. A conferência tratou um pouco também dessas matérias? Nós, durante a conferência, temos vários temas. A conferência é transversal, tratamos não só dos temas específicos da indústria petrolífera, porque hoje não é concebível nenhuma atividade extrativa sem se ter em conta as comunidades ao seu redor, né? Mas, veja, a atividade petrolífera, no fim, se efetivamente descobrirmos um poço, não ocupa dimensões grandes e nós criamos sempre condições para que as comunidades beneficiem, seja através dos bónus que são pagos, seja através de projetos sociais que são desenvolvidos e nós desde há 2, 3 anos temos divulgado os relatórios de projetos sociais que nós fazemos
E em breve divulgaremos o relatório de 2024 e aí se pode aferir tudo o que tem sido feito para as comunidades que rodeiam os projetos. E posso dar, por exemplo, exemplos de que o nosso contributo para a conservação da Palanca Negra, para o aumento de vida animal em parques nacionais, para abastecimento de água, para escolas, para hospitais, para a educação, para a saúde. Vimos que ainda recentemente Sua Excelência o Presidente da República inaugurou 2 universidades, na Lunda Norte e na Lunda Sul, neste caso com financiamento da indústria diamantífera, mas temos estado a fazer uma série de projetos que demonstram que, para além do contributo que a indústria extrativa dá para o PIB, para as receitas fiscais, para as exportações, também há contributos diretos que fazemos para as comunidades. Aqui um aspecto que, e falando dessas situações, tem a ver com o que se fala muito agora, que é a questão do conteúdo local, principalmente porque há quem diga que há poucas oportunidades para os nacionais. É dessa opinião também? Não, eu não sou dessa opinião e se o João Pinto conhece as senhoras, ponham-os em contato comigo para aprofundarmos a discussão. Agora, que há espaço para nós termos mais empresas de conteúdo local no nosso país, também concordo que haja. Mas é bom que quando se fala de conteúdo local não se exclua a Sonangol, a Indiama e as outras empresas nacionais. São nacionais. Conteúdo local é isso, né? Às vezes essa tendência de se excluir essas empresas. Nós, para melhorar a legislação sobre o conteúdo local, agregamos toda a legislação dispersa que havia e elaboramos uma lei específica do conteúdo local. Não é uma lei perfeita, mas o retorno que eu tenho de todos os agentes envolvidos nessa atividade é que essa lei melhorou muito a forma de participação das empresas de conteúdo local na indústria petrolífera e durante a conferência, a exposição, tivemos o grato prazer de ver muitas empresas de conteúdo local que participam nos vários segmentos da indústria petrolífera. Mas é certo que... Mas também precisa aprender, não é? É um processo de aprendizagem. Porque as pessoas falam do conteúdo local, mas muitas vezes não dominam mais ou menos o que é preciso. Também. Mas o certo é que eu creio que estamos no bom caminho, creio que há espaço para mais conteúdo local, creio que nós temos que continuar a fazer a nossa parte. Há aspectos que, depois de um tempo, teremos que reavaliar a lei, mas também há questões que não estão diretamente ligadas à lei do conteúdo local e que hoje os nossos empresários angolanos de conteúdo local reclamam, nomeadamente aspectos ligados à lei cambial do setor petrolífero, e eu pessoalmente acho que devíamos olhar com atenção para esta reclamação e, no mínimo, abrir espaço para se discutir com as nossas associações, empresas do conteúdo local, esse tema também, porque, segundo eles, tem influência também no desenvolvimento do conteúdo local. Tendo em conta o câmbio. Como? Tendo em conta o câmbio, não é? Tendo em conta todos os aspectos cambiais referentes a isso. E eu creio que devemos, pelo menos, abordar o tema com maior profundidade e abrir espaço para discussão com aqueles que reclamam desta matéria. O Sr. Ministro nunca teve receios de falar sobre crescimento ou o contrário, né? ou de crescer da produção petrolífera, o desinvestimento que foi acontecendo fruto da própria conjuntura internacional. Hoje a produção do crudo está aos níveis que Angola precisa ou precisa de mais? Bom, sim, né? A questão é que se nós conseguirmos produzir mais, melhor. Mas não se trata só de produzir, mas também do uso com melhor qualidade do que produzimos e, possivelmente, também um uso melhor das receitas que provém desses recursos. Portanto, o desejo, sim, de produzirmos mais existe, mas nós temos que ser realistas. Qual é a realidade? Nós, infelizmente, o petróleo, do ponto de vista humano, não é renovável. E se nós explorarmos 1 milhão de barris todos os dias, ele vai exaurindo. Então, o que é que nós temos que fazer? Procurar por mais petróleo para repor o que vai exaurindo. E isto
podemos ter resultados positivos, podemos encontrar ou não encontrar, mas temos que fazer esse esforço. E o que aconteceu é que depois de trabalho bem feito no passado, durante vários anos, ficamos sem fazer licitação de novos blocos. E esse declínio natural também passou a ser acentuado porque nós não fizemos o trabalho de casa para continuar a procurar petróleo, a licitar blocos e a ver se teríamos êxito. Foi por isso que nós fizemos uma reforma do modelo de governação do setor, porque achamos que o modelo que tinha dado resultados, mas devido ao contexto atual já precisava de ser reformado e assim criamos agências, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível como regulador para o upstream e criamos o IRDP, implementamos o IRDP como regulador do mid e do downstream e tornamos a Sonangol, portanto, essas duas funções estavam na Sonangol, a Sonangol passou a ser apenas uma empresa operadora. Esta mudança do modelo de governação, e agora vê-se, não sei o que falo, são os agentes envolvidos, que foi uma medida bem tomada. E depois também olhamos para a legislação e fizemos várias alterações legislativas, como a lei dos campos marginais, a lei das áreas de desenvolvimento, a lei para a aquisição da qualidade de parceiro da concessionária nacional, a lei do gás, e elaboramos estratégias, a estratégia de exploração, a estratégia de licitação de blocos, só para ter em conta que desde que a estratégia de licitação de blocos foi aprovada em 2019 e que vai tornar agora em 2025, nós já licitamos mais de 35 blocos e chegaremos a licitar mais de 50 blocos e que durante muito tempo não se licitou blocos nenhum. Portanto, esse esforço que nós temos feito a nível do modelo de governação, da estratégia de exploração, estratégia de licitação e também de inovação, acrescentando novos instrumentos, como é o caso da oferta permanente de blocos, a negociação direta de blocos e mais recentemente a produção incremental. Tudo isso são esforços para nós mantermos a produção acima de 1 milhão de barris de petróleo durante este mandato e quiçá continuarmos por mais anos com uma produção próxima ou acima, porque a geologia não é uma ciência exata. E como nós continuamos a fazer exploração, temos que fazer mais ainda, continuamos a fazer licitação de blocos, quem sabe o que é que pode acontecer, mas nesse momento o pragmático que nós perseguimos é manter a produção acima de 1 milhão de barris de petróleo. Coloquei essa questão por conta da decisão que Angola teve em retirar-se da OPEP, né? Dizendo que, portanto, que era saída do cartel poderia ser negativo. Foi uma decisão inteligente? Eu creio que sim, sabe, e talvez, eu tenho tentado explicar que a nossa saída da OPEP não significava que a produção ia aumentar. Pelo contrário, a nossa permanência na OPEP podia trazer a nossa produção mais para baixo. E eu aproveito aqui para voltar a dar essa explicação, né? O que acontecia é que o cartel, porque a OPEP é um cartel, sim, tenta regularizar os preços através de cotas de produção, ou seja, manter a produção a um determinado nível, né, para influenciar os preços. E isto não ia de acordo com os nossos interesses, né? Porque se nós continuássemos na OPEP, nós teríamos de estar a cortar produção efetiva. Quer dizer que, de certeza, já estaríamos abaixo de 1 milhão, porque teríamos que cortar. Não foi na intenção de vamos sair da OPEP e a produção vai aumentar, não. Foi não baixar mais a nossa produção. E também há algum entendimento não correto de que saindo da OPEP isso não estaria a isolar, não, porque a OPEP não faz política de compensação, não ajuda financeiramente os seus parceiros, é simplesmente um cartel para tentar controlar o preço através das cotas de produção. E é um esforço que muitos poucos fazem e que vários beneficiam, porque quando isso acontece, os países fora da OPEP também beneficiam, né, dessa manutenção do preço. E nós chegou um momento que vimos que não era, que se continuássemos na OPEP, tínhamos que seguir as regras da OPEP e teríamos que cortar a produção efetiva e hoje estaríamos abaixo do 1 milhão de barris. Nunca a intenção foi dizer vamos sair da OPEP e a produção vai
assim, de repente, aumentar. Nós vamos já voltar a falar e inclusive, saber da intervenção de nacionais na própria indústria, não é? E que muitas vezes quando se fala dessa entrada não se olha muito para as empresas angolanas que lá estão, fala-se muito dos grandes consórcios internacionais. Mas antes de entrarmos por aí, e um bom motivo seria exatamente a questão que o Sr. Ministro utilizou, o ecossistema, ou seja, né, com a inauguração da refinaria de Cabinda. Portanto, uma refinaria que traz uma lufada de ar fresco, mas ela foi inaugurada, mas a produção efetiva não é para já. Bom, olha, o que nós fizemos é, geralmente as refinarias inauguram-se quando se começa a encher os tanques com o primeiro crudo para a refinaria. É assim que acontece, e nós lembramos que tivemos há pouco tempo a inauguração da refinaria do Sr. Dangote na Nigéria e que só começou a ter produção comercial quase um ano depois. Bom, é uma refinaria de outra dimensão, Sim. mas é geralmente assim que se faz, né? Porque é um momento histórico, é um momento em que se começa a alimentar os tanques com o primeiro crudo. E depois desse início da alimentação, há um período de testes, né? Até para afinarmos a própria produção, até termos produção vendável, produção que do ponto de vista comercial pode ir para os postos de abastecimento e ser vendida às pessoas. O que nós dissemos é que esperamos que este processo demore cerca de 3 meses e teremos então a primeira produção comercial, né? Mas isto é usual na indústria, né? E nós não estamos aqui a querer induzir a nossa população em erro, mas fomos claros, explicamos isso e esperamos que tudo corra bem para então daqui a 2, 3 meses começarmos a ter produção comercial em Cabinda. O ponto mais alto serão mesmo só os 60 mil barris, não é? Depois dela estar a produzir a sério. Não. A refinaria está dividida em 3 fases. A primeira fase, que é que inauguramos agora, são 30 mil barris, né? O promotor do projeto também informou que os estudos de engenharia para a segunda fase já estão bem avançados e toda a infraestrutura está preparada para receber a segunda fase, que serão mais 30 mil barris, né? E depois a terceira fase é apenas optimização de produtos, né? Isso é que... Mas a nível de capacidade, o que está previsto até agora 60 mil barris. Mas dizer, tendo em conta que a refinaria é modular, se o investidor considerar que quer ir para além dos 60 mil barris, tecnicamente é possível também. Mas o que está acordado são os 60 mil barris. E esperamos então que em breve o investidor possa vir ao Ministério e apresentar então o programa de início físico da segunda fase do projeto. O impacto direto que terá na indústria, no geral, e naquilo que pode ser também um pouco para a população usufruir, está acautelado? O Ministério está a acompanhar todo este processo? Olha, foi apresentado durante a inauguração que mesmo durante a fase de construção, o investidor já foi realizando projetos sociais vários para a comunidade da região, tanto a nível de saúde, de educação, de abastecimento de água, e isso continua. E agora o maior projeto que foi lançado agora no âmbito da refinaria foi o projeto Kuma, que vai treinar cerca de 5 mil jovens em Cabinda, entre os quais alguns que estiveram engajados na construção da refinaria, e tendo em conta que esta fase terminou, portanto os seus contratos acabaram, vão beneficiar também desta formação com um subsídio mensal e na expectativa de que quando se partir para a segunda fase da refinaria, alguns poderão ser reenquadrados e os que não forem terão no mínimo ganho novas habilidades para poderem estar disponíveis no mercado de trabalho com mais conhecimentos e assim tornarem-se mais aptos para enfrentarem este mercado. E fora disso, durante
a construção, também foram treinados uma grande parte dos jovens que vão trabalhar na refinaria, que foram apresentados também durante a inauguração. Esses jovens foram formados em vários locais, inclusive no centro de formação da própria refinaria, e são eles que irão, na sua maioria, cuidar de todo o processo produtivo da refinaria. Quanto ao impacto financeiro, né? Sabendo que Angola gasta 1,7 mil milhões, é isso? Os números são esses? Não percebi. Angola gasta 1,7 ou 2,5 mil milhões na importação de... Bom, o que eu posso dizer é que, ano passado, as subvenções a essa atividade chegaram aos 3 mil milhões. 3 mil milhões. Isso, qual é o impacto que terá na redução desta? Enquanto metade? Não. É preciso ter em conta o seguinte: atualmente, e vamos considerar, porque as importações não são iguais todos os anos, nós temos assistido uma tendência de aumento do consumo do combustível, mas dizer que atualmente, com a refinaria de Luanda, nós cobrimos internamente cerca de entre 25% e 30% do consumo. Portanto, importamos cerca de 70% a 75%. E com mais 30 mil barris, se calhar vamos passar dos 30% do consumo que temos agora, se calhar para 40%, produção interna, né? A refinaria de Cabinda são apenas 30 mil barris, mas numa segunda fase com os 60 mil barris, depois com a refinaria do Lubito, essencialmente pensamos passar a ser autossuficientes e, quiçá, termos excedente para exportação. Também há discussões sobre qual o papel de construir refinarias. Eu sei que há compatriotas que são contra. Aliás, nós temos compatriotas que são contra tudo, né? Que o país não pode fazer refinarias, o país não pode ter fábricas de fertilizante, o país não pode ter fábricas de produção de aço, o país Mas não também pode... perguntam porquê que não tem, né? Quando não se faz. Também perguntam porquê que não tem quando não se faz. Também perguntam porquê que não se faz. Quer dizer, dá a impressão que tudo complica esses nossos cidadãos. Mas pronto, nós temos procurado de forma pedagógica, tentando explicar. Mas isso faz-me também pensar porque que inclusive países que não produzem petróleo constroem refinarias. Se quem não produz petróleo constrói refinarias e são investimentos bem vistos, o nosso país que produz petróleo não deve construir refinarias. Mas nós estamos a falar na tal soberania energética. Era essa a expressão que eu estava a propor. A soberania energética que para mim é diferente de pensar que a soberania energética só se alcança quando o Estado é dono da refinaria, né? Bom... Mas era exatamente essa questão. A questão porquê, né, que, por exemplo, um grupo tem mais percentagem, 90%, que o Estado. Né? Vamos falar claramente. Claro, portanto, porquê que a Gemcorp tem 90% e a Sonangol 10%? Né? Olha, eu dei um exemplo durante o meu discurso, que a maior refinaria dos Estados Unidos da América, maior de todas, pertence 100% a um grupo estrangeiro. E ninguém questiona, porque é por ser a América. Ninguém questiona a soberania energética da América. Não existe nenhuma refinaria estatal na América. Para além desta, que é de um grupo da Arábia Saudita, que é a maior, existem de outras empresas estrangeiras, existem de outras empresas americanas privadas. Mas ninguém questiona. O que quer dizer que quanto mais investidores quiserem erguer esse tipo de negócio, podem, desde que cumprindo com requisitos que estão. Exatamente, porque a soberania está no poder que se exerce, no poder político, no poder legislativo, na regulação, né? Nas leis fiscais. Aí onde está a soberania? Não está na fotografia acionista, não é? Porque nós vamos à China e encontramos empresas americanas na China. Ninguém questiona, não é? Então, inclusive... E até está-se a cumprir o que se diz que o Estado não pode estar em tudo, não é? O Estado também não é bom empresário. E os mesmos que dizem isso, que o Estado não é bom empresário, depois criticam quando o Estado não
não intervém. Mas também dizer que nós, no caso concreto da refinaria de Cabinda, também optamos por uma forma de contrato que não é invenção nossa, que existe no mundo, que é um contrato baseado numa taxa de processamento. Ou seja, a refinaria não é dona do crude. A Sonangol vai fornecer o crude à refinaria, esta vai refinar, cobrar uma taxa com base no que existe no mercado internacional e entrega os derivados à Sonangol e a Sonangol faz dos derivados o que quiser. Portanto, ela é um prestador de serviço, né? E eu realmente já nem sei como explicar à nossa população, e eu peço desculpa se não tenho conseguido explicar bem. Eu não vejo nenhuma prática de soberania. E vantagem, como estava a falar de vantagem para a refinaria, com a produção de refinaria, a construção de refinarias, é que nós vamos poupar divisas, né? Vamos poupar divisas e vamos ter divisas para outras necessidades que o país tem, para aqueles produtos que nós precisamos de importar, aqueles serviços que precisamos de pagar com divisas, e não só quando... E as refinarias também produzem subprodutos, como a nafta, óleos pesados, né, que podemos também exportar e arrecadar divisas. E quando tivermos autossuficiência e excedente, vamos exportar e arrecadar divisas, para além dos empregos que se criam, para além da possibilidade de, tendo refinarias, abrirmos espaços para a petroquímica também, não é? Eu só vejo vantagens. Claro, as refinarias devem ser geridas com muita cautela, como devem ser todos os empreendimentos, né? Porque as margens de lucro também não são muito por aí além, mas se forem geridas com eficiência, e o que se diz é que o privado gera melhor que o Estado, não tem que ser necessariamente, né? Também há empresas do Estado, porque são bem geridas, mas temos também essa parte da eficiência e o Estado poupa também recursos que pode usar noutros setores mais impactantes para a vida direta dos cidadãos. Falando das duas refinarias, a do Soio e também a do Lubito, essas, portanto, têm o seu espaço, o seu tempo para serem concluídas. Espera-se que, e conforme foi dito, quer pelo Sr. Ministro, tal como pelo Presidente da República, que haja um acelerar ou a cautela e a prudência são os melhores conselheiros? Bom, como sabe, eu não sou o do correto politicamente. Eu digo as coisas abertamente, não tenho nada a esconder até. Por isso, e nós sempre temos dito que estamos com dificuldades com o investidor da refinaria do Soio, que depois do Covid-19, sabe que muitas instituições financeiras deixaram de financiar projetos ligados aos combustíveis fósseis, também por causa da transição energética. Portanto, o promotor do projeto da refinaria do Soio, que ganhou um concurso internacional, está com dificuldade. Nós estamos a reavaliar esse projeto. Aliás, também no caso de Cabinda, houve alguma informação a dizer que nós fizemos uma adjudicação direta do projeto, o que não é verdade também, né? Houve um concurso internacional, nós demos opções aos proponentes, podiam optar por uma refinaria usada ou uma refinaria nova, e na altura nós decidimos ortogar com o vencedor do concurso uma proposta para uma refinaria usada. Entretanto, houve divergência entre os integrantes do consórcio e nós tivemos que anular este contrato, o que fez atrasar-nos também, e o que fizemos foi voltar ao concurso, tomamos a decisão de não ir mais para refinarias usadas, olhar para as propostas que tinham sido feitas para refinarias novas, escolhemos a melhor proposta, que foi a da Gemcorp. Portanto, eu não vejo aqui a adjudicação direta, porque no concurso não há um vencedor. Há vários, é o primeiro, é o segundo. Se não funcionar com o primeiro, estamos para o segundo. Portanto, aqueles que continuam a interpretar como uma adjudicação direta, por favor, podem continuar a fazê-lo, mas nós não entendemos assim. No caso do Soio, foi mesmo. Uma empresa ganhou o concurso, mas não está a conseguir implementar o projeto e nós estamos a reavaliar. Já o Lubito, como sabe, é um projeto antigo, né? que quando nós assumimos essa responsabilidade, estava parado. Sua Excelência João Lourenço, Presidente da República, deu-nos a responsabilidade de reavaliar o projeto e tomar uma decisão. O que nós fizemos foi primeiro olhar para os aspectos econômicos, porque tínhamos alguma dúvida de entender o custo de investimento
da refinaria, contratamos consultoria especializada para olhar para a questão econômica, também olhamos para o projeto em si, para os aspectos técnicos do projeto, e depois conseguimos reduzir os custos, né? O custo de investimento da refinaria, reduzir substancialmente. Conseguimos melhorar os estándares de qualidade, até tendo em conta toda essa questão da transição energética. Saímos de um standard de AFRI 4 para Euro 5, portanto, melhor standard de qualidade, e conseguimos reduzir o prazo de construção. O que é que acontece? Esta refinaria, 100% da Sonangol até agora, nós abrimos espaço para investidores privados, convidamos, também isso é público, convidamos os países da região, investidores privados que queiram ser nossos sócios, mas acontece que até agora não tomamos nenhuma decisão e ela é 100% ainda da Sonangol, mas continuamos a negociar, a ouvir propostas. Entretanto, recomeçamos a atividade de construção da refinaria. Hoje nós temos no local, no Lubito, cerca de 2.000 trabalhadores, temos alguns trabalhadores na China, também chineses, porque a empresa construtora é chinesa, o projeto é de uma empresa americana e temos fiscalização da DAR. Portanto, o projeto continua, mas a Sonangol não tem capacidade financeira suficiente para dar um ritmo maior ao projeto, mas ele não está parado, continua a construção e nós continuamos à procura da solução financeira para podermos dar uma maior velocidade à construção da refinaria. Eu vi, aquilo vai mudar certamente toda aquela geografia, aquela população pode ganhar, né, na cidade alta, pode ganhar uma nova maneira de ter melhor qualidade de vida, se de facto haver a construção da refinaria e também com os componentes colaterais já de outras políticas. Aí pode haver já também essa... Exato. Sabe, só a questão direta, os ganhos diretos da refinaria, porque, veja, a refinaria do Lubito vai nos permitir também trabalhar na petroquímica e a localização estratégica da refinaria do Lubito, junto do Porto Lubito, junto ao caminho de ferro, e o caminho de ferro que vai até ao Congo, vai nos permitir exportar também, arrecadar divisas. Os impostos ficam nas localidades, nas províncias? Eles ganham com a tributação às províncias ou essa é concentrada? Bom, esse aspecto eu deixo para a minha colega Ministra das Finanças. Poder mas continuando, faz favor. Continuando com o que estava a dizer. Pois, há esse efeito direto, há o efeito da criação de empregos, há o efeito de promover toda uma atividade à volta, a logística, os provedores de serviço. Portanto, às vezes nós olhamos só para a refinaria como tal, mas para ela trabalhar precisa de uma série de serviços à sua volta e este impacto também... E as pessoas que lá vão viver, vão precisar de comprar, etc., vai tornar as pessoas mais ricas. Sr. Ministro, nós estamos quase a terminar. O petróleo hoje dominou um pouco, mas eu gostaria de colocar uma questão. A indústria extrativa, fala-se muito da transparência. Quando são feitos esses concursos, eles chegam ao conhecimento de quem quiser ou é muito opaca, fica apenas nos decisores? Sabe que nós, há uns anos atrás, decidimos, por vontade própria, candidatar-nos a membro da iniciativa para a transparência na indústria extrativa. E isso aumentou as nossas responsabilidades relativamente aos aspectos de transparência. Nós temos que prestar contas, nós temos que divulgar relatórios, contratos e tudo isso. Portanto, tem melhorado a abertura, mas isso é um processo, né? É um processo, também não vamos conseguir alcançar tudo ao mesmo tempo. Agora, também há aspectos de contratos que são confidenciais, né? Portanto, nós quando fazemos nossos contratos, não também vamos para a rua e divulgamos tudo, né? Mas temos essa responsabilidade de transparência, aderimos voluntariamente à iniciativa para a transparência na indústria extrativa e os nossos parceiros, as gestões financeiras também exigem de nós a apresentação de contas, transparência e tudo isso. Portanto, nós estamos devidamente engajados nisso e depois há questões que é preciso ter em conta que quando é aprovado um projeto mineiro, um projeto de petróleo, isso é feito através de publicação em Diário da República. Os Diários da República estão disponíveis para as pessoas consultar, não é?
os nossos próprios parceiros também prestam conta nos seus países, têm também responsabilidade nos seus países, e eles também impõem algumas responsabilidades que temos em conjunto a assumir. Tanto o que eu posso dizer é que no passado foi mais opaco, mas todo o contexto mundial também facilita nós termos que tornarmos aspectos da indústria mais transparentes, até porque, veja, nós temos também a intenção de privatizar ou de levar à bolsa parcialmente nossas empresas. É um processo que está atrasado, mas temos, e para levar à bolsa uma empresa também há exigências a serem cumpridas em termos de apresentação das contas e de transparência. Temos aqui a questão de maior produção, agora vamos para o setor mineiro, mais os diamantes, né, no caso, aumento de produção, mas a redução da venda. Em vários encontros que manteve com jornalistas falava sempre dos sintéticos, mas a questão, antes de entrar para aí, Sr. Ministro, eu queria saber, por que não há um negócio de venda de joias? Por quê? Que não há um negócio da venda de joias, do ouro, do diamante em Angola? Ainda não é o momento? Não. Se produz cá, mas tem que se comprar a pedra preciosa no estrangeiro. E os angolanos gostam de joias também, né? Sim, mas tem que ir buscar lá fora. Né? Não, olha, é o seguinte, o diamante também é similar ao petróleo em termos de produzir e não transformar, né? Sabe que até 2017 nós tínhamos uma única fábrica de lapidação de diamantes em Luanda. Em Luanda, sim. Né? E para ver uma indústria de joias com base no diamante, base no ouro, é preciso haver produção ou importarmos, né? Só tínhamos uma fábrica e que também não funcionava em pleno. O que nós decidimos foi fazer um polo para a indústria diamantífera em Saurimo, né? Isso João Pinto não conhece, eu convido ele já a visitar e vai ver o que é que nós fizemos, que orgulha a todos nós. Portanto, é um centro de excelência, é que nós criamos todas as condições para que se instalem lá fábricas de lapidação de diamantes. É um polo com energia, inclusive energia solar, né? Com infraestruturas todas, com 2 centros de formação técnico-profissional, sendo um para a formação de lapidadores, né? Uma escola-fábrica. Temos outra escola técnico-profissional que forma outros técnicos do setor. Temos os postos médicos, os bancos, os seguros. É uma instituição que alberga todos os serviços necessários para que o sistema de liquidação funcione. E nesse momento temos cerca de 9 fábricas instaladas e temos espaços para muitas mais. Outras estão a ser construídas. E então isso é já um contributo para o surgimento de uma indústria de joias, né? Depois, por exemplo, já temos produção de ouro no país, ainda a uma escala muito baixa, mas já temos. Mas o ouro que é produzido agora passa pelo laboratório e é exportado assim sem ser refinado, né? E nós estamos a construir uma refinaria. Não sei se... Eu não gosto de falar as coisas antes de fazer, mas está quase. Quase. Daqui a pouco estará pronta. Uma refinaria pequena, mas está de acordo com a produção que temos atualmente e com a perspectiva de produção para os próximos anos. Então, tendo a refinaria de ouro, tendo as fábricas de lapidação, nós temos condições criadas para que possa surgir a joalharia, o que já não é responsabilidade nossa, né? Mas nós estamos a dar o contributo para que essa joalharia... E darão, de certeza, uma contribuição para a própria lei, né? Porque depois há que se adequar. Como? Adequar a lei para que se tenha isso. Não, eu creio que a lei existente facilita, porque nós já temos em Angola empresas até de angolanos que eles têm a lapidação de diamantes e compram ouro usado e fazem joias aqui em Luanda. Já temos, né? Portanto, e outros que fazem joias, não necessariamente com base no ouro e diamante. Portanto, eu acho que a legislação existe e também a legislação quem faz somos nós, são os homens que fazem, né? Eu acho que isso faz, não há problema nenhum. As questões, desde que foi para esse pelouro, as condições dessas áreas, principalmente as áreas de diamantes, em que havia muitas queixas sociais, que a riqueza saía da terra, mas não havia esse benefício. As empresas que lá estão, portanto, aderiram bem à questão da responsabilidade social.
Eu posso dizer que sim, que aderiram, mas eu nunca estou satisfeito, né? Mas aderiram. E eu posso mesmo dizer que é que nós não divulgamos muito do que fazemos. Se calhar porque não achamos necessidade ou porque achamos que quem faz o bem não tem que estar sempre a divulgar também. Mas há muita atividade que as empresas fazem. Agora, é preciso ter em conta que quase 90% da produção de diamantes sai apenas de duas minas. Sai da mina de Catoca e agora do Luela. Né? Só cerca de 12% é que vem das outras minas. Portanto, são minas mais pequenas, com menos força para fazerem mais projetos sociais. Mas eu vou dizer que não estou satisfeito, mas é relevante. Veja que as duas universidades foram feitas, uma pela Sodiama, outra pela Idiama, são infraestruturas de qualidade, bem equipadas, são universidades em qualquer parte do mundo, do ponto de vista de infraestrutura. Nós vamos continuar a dar o nosso contributo também para as universidades continuar. Nós, por exemplo, não sei se o João Pinto sabe que nós a Catoca fez uma fábrica de leite de soja em Saurimo e que compra soja aos camponeses para depois fazer a merenda escolar, que é oferecida gratuitamente aos alunos. Creio que agora está variada, mas está-se a trabalhar para repará-la. Uma padaria também, que faz pão de soja e trigo. Os nossos projetos de apoio ao microempreendedorismo, o acordo que temos com o governo da província para apoio a infraestruturas e outras atividades. Portanto, há uma série de atividades. Nós estamos num projeto muito interessante também, de uma vila autossustentável que estamos a construir perto da mina de Luela, que foi inaugurado o ano passado, e uma série de projetos sociais. Agora, queremos mais, né? Não estamos satisfeitos e vamos... E na situação que a população dizia que viviam do diamante, conseguiu-se conter? Não percebi. A população dizia que tiraram-lhe essa possibilidade de viver do diamante e cortaram-nos o acesso. O país conseguiu estancar o excessivo garimpo? Ainda há poucos dias ouvimos cidadãos que foram encontrados com 2.000 pedras, 3.000 pedras. Olha, nós, depois da Operação Transparência, em que conseguimos estancar um pouco o garimpo, porque o garimpo temos que olhar para o garimpo também como um fenómeno, né? Um fenómeno. E a grande questão do garimpo, e a mais preocupante, é o garimpo realizado por estrangeiros, né? Nós hoje podemos dizer que mais de 50% dos garimpeiros são estrangeiros, e isto é uma ameaça para o nosso país, né? Portanto, nós não queremos tirar o sustento das populações, como disse, mas achamos que a atividade de exploração ilegal de diamantes não é benéfica para ninguém. Primeiro, hoje em dia as grandes joalharias não compram diamante angolano. E não compram também por questões ligadas ao garimpo, à imigração ilegal, ao branqueamento de capital, às questões ambientais, ao uso de trabalho infantil. Isto tudo provém deste tipo de atividade ilegal. E nós temos que combater isso. Mas temos que combater, mas olhando para os angolanos, para aqueles que não têm outras opções também de emprego. E o que nós temos feito é ajudar também a criar empregos na agricultura e em outras atividades. E criamos a lei da exploração semi-industrial de diamantes, que permite uma exploração, não uma exploração legal, com meios mais simples. O que nós temos apelado aos nossos empresários para fazerem uso desta lei, mas garimpo como tal não é positivo para ninguém. E talvez o João Pinto possa dizer-me se conhece algum garimpeiro que mudou significativamente a sua vida. Os que mudam são os intermediários, aqueles que compram, que fornecem os equipamentos, esses são os que mais ganham. E depois as doenças todas que estão à volta e todos os outros aspectos nocivos que e as mortes, né? Exato. Mas nós temos que olhar com isso que há pessoas nesta atividade. Mas a minha grande preocupação é se nós já temos toda essa quantidade de estrangeiros que entram ilegalmente para o nosso país para praticar uma atividade econômica ilegal, né? Tanto os que vão garimpar como aqueles que fazem a compra de diamantes, que são ilegais. Então, nós temos que tomar medida para esses dois aspectos. Encerrar essas casas de compra ilegal de diamantes, que são maioritariamente de estrangeiros, uns protegidos por angolanos, e estancar a imigração ilegal. Depois disso,
nós temos angolanos e vamos tratar da situação dos angolanos. E um dos mecanismos que eu disse é a exploração semi-industrial. E a outra é o que a Indiama tem feito, através da Fundação Brilhante e os outros órgãos do Estado, fomentar outras atividades, como agricultura e outras atividades. E assim podermos, não digo destacar 100%, mas diminuir muito esta atividade. O que se fala do BIE tem alguma veracidade, sendo também um bom centro de produção de diamantes, que é muito garimpo ilegal também naquela província. No BIE também muito garimpo, mas não se compara ao que há na parte norte e nordeste do país, né? Lunda Norte, essencialmente, muito mais na Lunda Sul, também devido à geologia, né? Isso também tem muito a ver com a geologia, porque nos jazigos primários, vulgos quimberlitos, é difícil praticar o garimpo, porque se exige equipamentos mais pesados, mais sofisticados. A Lunda Norte temos mais atividade também pela questão mais próxima da fronteira e pela questão geológica. Também temos fenómeno do garimpo muito acentuado no Uís também. O BIE também se registra esse garimpo, mas não tão acentuado ainda como na Lunda Norte e no Uís e algum na Lunda Sul também. Muito bem, Sr. Ministro. Aquela área do ouro, que é mais na parte sudeste do país, ela está pronta? É mesmo uma resposta telegráfica? Só porque já estamos... Não, sabe, nós temos atividade de exploração do ouro no sul, em Cabinda, na Huila, no Ambo, mas ainda, como eu disse, uma produção baixa, mas há muita atividade de prospecção. Mas não temos só diamante e ouro. Temos outros... Em breve teremos notícias de outros minerais que vão ser explorados pela primeira vez em Angola. Se calhar sei que é um grande investimento no cobre, né? Exato. Teremos em breve Mavoio, a abertura etc. da mina de cobre de Mavoio. Temos atividade de prospecção de lítio. Pois. Temos grandes empresas mineiras que vieram pela primeira vez a Angola, Rio Tinto, Anglo American, o regresso da Debias. Temos prospecção de terras raras, de nióbio, mas isso é um trabalho. É necessário tempo e depois os resultados virão. Temos de fazer uma entrevista de 2 horas. Exatamente. Muito obrigado por ter vindo à Televisão Pública de Angola, Sr. Ministro Azevedo, Diamantino Azevedo, e fazendo votos que haja muito sucesso e que todos o que se está a fazer hoje tenha uma grande repercussão e impacto na vida dos cidadãos. Muito obrigado, João Pinto, também pelas perguntas complexas que tentei responder. Muito obrigado. Muito obrigado. Caros telespectadores, muito obrigado por nos terem acompanhado nesta edição de especial entrevista. Um grande abraço a todos. Continuação de boa noite.